Esse assunto do Setembro Amarelo virou matéria e nós vamos abordar então esse assunto falando do luto, um sentimento considerado tabu. Vamos conferir. Setembro Amarelo. Entender e ajudar a prevenir é um papel de todos. Apoio Governo do Piauí. Perder um ente querido é sempre um momento muito doloroso. Tristeza, saudade, são sentimentos que acompanham a pessoa por muito tempo. Muita gente não gosta de falar de morte, sobre a morte, mas é necessário, já que a morte é uma certeza que a gente tem. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga Osanira Rios. Por que muita gente não gosta de falar de morte? Antes de mais nada, seja bem-vinda aqui ao Sistema Um Dia de Comunicação. Muito obrigada. Bom, a primeira coisa é porque nós não estamos adaptados, né? A nossa sociedade é um tema tabu. Então, ninguém fala, ninguém conversa, inclusive as pessoas têm muito receio de falar de morte com crianças, sendo que as crianças, elas têm muito mais habilidade, porque elas não têm todo esse tabu, esses estigmas em torno da morte. Então, as pessoas têm receio de comunicar uma notícia ruim para a criança, de comentar, porque pensa que a criança não vai saber lidar, quando na verdade elas lidam de forma até melhor. O outro ponto é porque é um desconhecido, né? A gente sabe que a ciência explica muita coisa, mas quando chega no morte, não tem uma explicação para o pós-morte. O que acontece depois? Para onde aquela pessoa foi? O que foi que aconteceu com o meu ente querido, com aquela pessoa que eu tanto amava? E agora? Então, falar sobre esse desconhecido é muito difícil. Para muita gente, a morte é um alívio, né? Quando as pessoas elas estão com uma doença muito grave ou já vem sofrendo ao longo de muito tempo. Tem casos que a morte é encarada como alívio, mas na maioria das vezes a morte é, como eu falei, é um momento dolorido que perdura por muito tempo. Como é que se deve encarar esse luto? E esse luto ele tem fases para ser mais fácil de administrar? Essa questão das fases do luto, quem primeiro falou foi a Elizabeth Kubler-Ross. A Elizabeth, ela era uma médica e ela estudou muitos dos seus pacientes quando eles já estavam em estágio terminal. Então, essa questão das fases do luto era sobre o luto do próprio paciente que estava morrendo, que sabia que daqui a algum tempo iria morrer. Então, assim, hoje, essa questão das fases é apenas uma forma didática, né, para a gente explicar, né, que às vezes o paciente está ali na negação, está na aceitação, está na fase ali de depressão. Então, é apenas uma forma didática, mas hoje a ciência ela não usa mais para classificar esse paciente. Saiu da aceitação para a negação. Às vezes acontece todas as fases misturadas, né? E às vezes o paciente retoma lá para o estágio inicial, então não acontece de fases definidas, né? Para finalizar aqui a nossa conversa, a gente está no Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção, né? Dos cuidados com a saúde mental, de prevenção de casos de suicídio. Esse tipo de morte, como é que a senhora percebe? O que fazer, né, quando alguém perde alguém, né, numa situação dessas? Ok. Bom, é outro tabu, né? A sociedade tem muito medo de falar, ou às vezes fala de uma forma errada, de uma forma que culpabiliza o enlutado, culpabiliza o ente querido, os amigos, as pessoas mais próximas. Mas o luto por suicídio, normalmente ele é um luto traumático, difícil de ser vivenciado. A literatura coloca como o segundo tipo de luto mais difícil, só perde para luto por desaparecimento. Então, normalmente o paciente, às vezes, não é sempre, mas como por exemplo acidente, suicídio, o paciente ele tem um transtorno de estresse pós-traumático, de acordo com da forma como aconteceu, então pode ser algo muito traumático para o paciente. É importante que ele busque ajuda também profissional, que ele busque a sua rede de apoio, a família, os amigos, que ele busque estar no meio das pessoas que podem ajudá-lo.
o Setembro Amarelo, embora seja só em setembro, mas a gente precisa olhar para esse tema todos os meses do ano, todos os dias, não só para o cuidado, para a prevenção, mas também para a pós-venção. A gente tratou aqui desse assunto, muita gente não gosta de abordar, de comentar, mas que é importante, principalmente nesse mês, né, que a gente fala sobre o Setembro Amarelo. Eu queria agradecer a sua presença aqui, pelas informações, a entrevista. Queria saber se há algo importante que a gente não tenha comentado aqui, que a senhora acha importante para o telespectador saber sobre esse assunto. Eu sempre digo que a gente tem uma boa morte quando a gente tem uma boa vida. Então que nós aprendamos e saibamos valorizar os momentos importantes, as pessoas importantes, a família que nós temos, os amigos que nós temos, o nosso trabalho, que a gente comece a cuidar de nós nos pequenos detalhes, desde uma higiene do sono até fazer uma boa terapia, porque o bem viver, quando eu chegar no final de tudo isso, eu vou olhar para trás e vou dizer, bom, valeu a pena. Eu vivi, foi bom, foi intenso, faria tudo de novo. Que a gente viva para não ter arrependimentos. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, a senhora também. Setembro Amarelo. Entender e ajudar a prevenir é um papel de todos. Apoio Governo do Piauí.